Olá, igreja, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus, estamos ótimos, estamos lá na nossa reforma, né? Enquanto isso, nós estamos aqui mudando o nosso cenário para a gente ter um cenário mais bonito, cada dia uma apresentação melhor para vocês. Eu sou o pastor Alan Rodrigues, da CLCJ, e estamos aqui mais esse domingo, contentes por estarmos compartilhando da Palavra de Deus, né? Nosso culto vai ser online por essas semanas, até que a igreja fique pronta, bem bonita, bem maravilhosa, para nós estarmos lá reunidos com os irmãos pessoalmente. Mas hoje eu quero trazer para você uma reflexão muito interessante de um assunto que é muito polêmico, que pega muito nos dias de hoje, a discussão sobre quem foi Jesus na sua juventude, na sua infância. As pessoas querem especular porque a Bíblia não relata nada sobre isso. Será que não relata? Relata algumas coisas sim, que a gente às vezes não presta atenção quando a gente faz a leitura das Escrituras. E o tema que eu escolhi para a nossa reflexão é: Jesus era homem ou Deus? A igreja, como foi essa infância de Jesus, né? O que a igreja pensa sobre isso, né? Como nós podemos trazer revelações importantes para assim, a gente matar a nossa curiosidade, né? Porque a gente tem uma curiosidade inata daquilo que não está escrito, daquilo que às vezes parece, né, que não é importante e que trazem muitas especulações, muitas discussões, muitos debates na internet. E a curiosidade não é tão importante quanto a edificação, porque curiosidade, a gente ter curiosidade sobre coisas que a gente não entende, às vezes é só por especulação, por curiosidade. Mas a gente tem que entender que Deus não faz nada sem intenção. Tudo que Ele faz é intencionalmente. Tudo que Ele deixou escrito para nós é intencional. Tem um caráter educativo, de lição, um caráter de instrução, um caráter de orientação. Então, assim também a infância de Jesus é muito importante para nós. Então, que a palavra de Deus tem o intuito sempre de edificar a nossa vida, não só de trazer uma curiosidade, né? Para a nossa vida toda, pessoal e familiar. Então, a primeira coisa que eu quero levar em conta com vocês é o seguinte: Jesus é Deus. Então, a pessoa de Jesus é muito importante a gente entender essa questão. Jesus é o próprio Deus. E muitas vezes a gente não para pensar em coisas muito óbvias. A segunda coisa é que Jesus encarnou. Deus, que estava no céu, se fez homem. Ele encarnou na forma humana. Mas encarnar não tira de Jesus a sua divindade. O fato dele ter vindo ser habitado nesse corpo não anula a sua divindade. Ele não perdeu a divindade. Ele não deixou de ser Deus, se transformando num ser humano, mas ele assumiu uma forma humana, a forma de servo. A forma de servo naquela época tinha um contexto de escravo, aquele que serve. Por isso que ele diz: eu não vim para ser servido, mas para servir. Eu vim para ser servo de todos, né? Em Filipenses 2 explica muito bem isso. Filipenses 2, 5 em diante, até o 8. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Paulo está dizendo para os filipenses que a gente tem que ter esse tipo de sentimento, né? Que a gente tenha esse sentimento que ele vai relatar agora. Que sendo em forma de Deus, está falando de Jesus, não teve por usurpação. Usurpar é o quê? Tomar, não o lugar de Deus, porque ele já era Deus. Ele é o verbo vivo, o verbo que estava com Deus, é a segunda pessoa da Trindade. Então, usurpar não é tomar o lugar, mas usurpar é assim, ó: eu sou Deus e eu faço o que eu quiser. Eu quero vir em forma humana, mas eu quero ter as mesmas prerrogativas de Deus. Não, né? Por usurpação ser igual a Deus. Essa frase está dizendo assim: Jesus veio em forma humana e se limitou à sua forma humana. Ele se conteve na sua natureza humana, embora ele fosse Deus também. Mas esvaziou-se a si mesmo, é isso que significa. Ele não tomou nenhuma prerrogativa. Eu sou Deus, eu quero sentar num trono, eu quero ser bem servido, eu quero... Não, ele veio numa forma completa,
humana, se fazendo humano para que ele pudesse compreender as necessidades humanas, para que ele pudesse ser igual, pudesse ser um sacrifício equivalente, proporcional, tomando a forma de servo. Veja novamente falando aqui, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Veja, se Jesus quisesse, ele poderia ter acabado com tudo. Ele poderia ter acabado com a humanidade. Muitas vezes ele disse, vocês não sabem, se eu quisesse, eu pediria para o meu Pai uma legião de anjos e eles viriam me socorrer, viriam me livrar. Ou seja, o objetivo dele não era vir em forma divina para oprimir a humanidade, para sobrepor a humanidade, mas ele veio numa forma humana igual a todos nós. E é isso que representa, né? Isso que é a representação de sendo em forma de Deus, não usurpou, não tomou uma posição divina, mas tomou uma posição humana, embora ele fosse Deus em si mesmo. E eu estou falando isso para a gente entender, porque, mas quando Deus se tornou homem? Quando ele foi para a cruz? Quando ele fez 30 anos? Não, quando ele nasceu, ele já era homem, Deus. Isso se chama união hipostática. São duas coisas indivisíveis, mas que para que as Escrituras sejam compreendidas, a gente tem que entender que Jesus veio em forma humilde. Ele esvaziou-se, ele tirou essa parte divina de direitos e privilégios e manteve-se com a sua forma humana, carente de necessidades. Então, esvaziou-se a si mesmo não significa que ele abandonou quem ele era. Jesus é Deus encarnado, ele não perdeu sua divindade por ter passado pelas fases humanas. O que significa isso? Assim como nós, quando a gente joga um jogo de videogame, que tem um avatar lá, a gente é um Mario Bros, né? Mario, não sei se é Bros, mas é o Mario, é o irmãozinho Mario, né? E a gente joga ele, nós estamos jogando o Mario lá na tela, mas quem está jogando é o Alan. Eu não deixo de ser Alan porque eu estou jogando o Mario lá na tela, porque eu estou manipulando aquele personagem. Vocês conseguem entender isso? Os jovens entendem bem. Nós não deixamos de ser quem somos, mas por um momento nós assumimos as características daquele personagem. O carrinho que ele corre, os pulinhos que ele dá, né? Assim Deus também não deixou de ser Deus quando ele encarnou. Ele continuou sendo Deus, mas na forma humana, em forma de homem. Né? É o que o próprio filme Avatar mostra isso pra gente. Um humano deita lá numa máquina e assume uma forma de um personagem que está lá no plano daquele personagem. Ele entra dentro de um outro corpo, não é assim? Assim foi o que Deus fez. Ele não deixa de ser a mesma pessoa, mas passa a atuar como o avatar que ele está representando. Outra coisa muito importante que a gente tem que entender, ele não fingiu ser homem. Veja, Jesus nunca usou a sua divindade em favor próprio. É isso que significa esvaziar-se a si mesmo. Né? Isso que significa não usurpou ser igual a Deus. Ele não tomou uma forma humana com poderes divinos. Ele tomou uma forma humana com poderes humanos. Então ele se sujeitou a ser humano. Quer ver um exemplo que a gente tem muito claro? Na tentação do deserto, quando o diabo diz para Jesus, ele está com fome, 40 dias sem comer. Se você é o filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Eu vou te fazer uma pergunta retórica. Jesus poderia ter transformado aquelas pedras em pães? Você vai dizer para mim, sim, claro, ele era Deus, ele pode tudo. Não, ele não podia. Por que ele não podia? Porque Filipenses 2 diz que ele se esvaziou. Se ele usasse algum dos seus poderes divinos, ele não teria se esvaziado. Você consegue compreender o que é se esvaziou agora? Então, se ele transformasse as pedras em pães, o diabo diria assim, assim é muito fácil você salvá-los, assim é muito fácil você vir em forma humana, sendo que você tem as prerrogativas de Deus, você tem os poderes de Deus. Compreende? Não podia, porque se ele quebrasse o princípio de humanidade, ele não poderia morrer no nosso lugar, ele não poderia ser igual a nós,
ele não podia pagar um preço proporcional a nós que somos humanos e fracos. Então ele veio em toda a humanidade para cumprir com aquele pagamento da dívida que só nós poderíamos pagar. Só que nós somos pecadores. Então, como ele vem em forma humana, ele então paga no nosso lugar, mas sem prerrogativas divinas. Ok? Ele no pináculo, se você é filho de Deus, joga-se daqui, porque o Salmo 91 diz lá, darás aos seus anjos ordens para que te guardem de todos os seus caminhos e de tropeçar em alguma pedra. Ele diz, não tentarás ao Senhor teu Deus. Ele poderia sair voando no pináculo? Se você usasse essa perspectiva de que ele era Deus, poderia se jogar e depois sair voando. Não, ele não podia. Se ele se jogasse, ele morreria, porque ele estava em forma humana. Ele não usurpou ser igual a Deus, mas em forma humana. Ele veio em forma humana. E quando ele era um bebê? Agora que eu quero te chamar aqui para um assunto que você é muito polêmico e que você às vezes nunca pensou sobre isso. Quando ele era um bebê, quando ele era amamentado por Maria, ele continuava sendo Deus? Ele não tinha consciência de Deus? Queridos, que revelação extraordinária. Ele não perdeu a sua consciência divina. Nunca. Mas ele se sujeitou. Veja que Deus amoroso, profundo no seu amor. Ele se sujeitou à própria natureza que ele mesmo criou, para passar por todas as fases humanas. Então, Jesus não deixou de ser Deus quando ele era um bebê, quando ele estava no ventre de Maria. Quando ele nasceu, que ele tinha 2 aninhos, quando ele tinha 3 aninhos, 4 aninhos. Deus, ele foi tão humilde que ele se sujeitou a passar por aquela natureza de desenvolvimento humano que ele mesmo criou. Então, a sua consciência, o seu aprendizado, os seus problemas de infância, a sua natureza, a sua convivência como um bebê, eram o mesmo de um ser humano. Mas Deus estava ali. Deus não perdeu a sua consciência, né? Ele continuava sendo Deus, o Verbo. Então, o humano Jesus se desenvolvia, mas o Deus pleno estava nele, estava lá, enclausurado no homem, sujeito, servo, escravo, por amor da humanidade, por amor de mim e de você. Jesus não só se fez homem para morrer na cruz, ele foi servo desde o seu nascimento. Olha que humildade. Então, isso nos ensina que nós, sendo orgulhosos, prepotentes, arrogantes, presunçosos, soberbos, egocêntricos, né? Nós somos todas essas coisas, enquanto Deus, Jesus, deixou todas as suas prerrogativas, todo o seu poder de lado, por um tempo, humildemente, para obedecer. Se isso não mexer com a gente, nós precisamos rever a nossa posição como cristãos. Porque Jesus é o nosso exemplo, ele nos dá exemplo para que nós sigamos a ele, para que nós sejamos a estatura dele. Se ele usasse algum atributo divino, seria muito fácil para ele pagar pelo pecado do homem. Quer ver um exemplo? Eu estou com fome, eu vou fingir aqui que eu estou com fome, eu sou Deus, então eu vou fingir aqui que eu estou com fome. Pedro, você tem alguma coisa aí para eu comer? Eu estou morrendo de fome. Estou nada, eu não sinto fome, eu sou Deus. Compreende isso? Eu sinto sede. Vou fingir que estou cansado, vou dormir um pouquinho aqui no barco, mas é só um teatrinho para enganar eles pensarem que eu estou, né, eu me senti um coitadinho, aí eles verem que, nossa, realmente, Jesus estava dormindo no barco, olha só como ele está cansado, chama a atenção dos apóstolos. Não, irmãos, Jesus sentiu fome, sede, sentiu sono. Eu vou fingir, agora eu vou mais longe, vou fingir que eu sinto dor. Jesus lá, no seu açoitamento com o flagellum, aquele chicote romano, o flagellum, com pedras, com pedaços de osso cortantes, com pedaços de chumbo, sendo açoitado, e ele dizer: ai,
e fala, pode bater à vontade, eu não sinto nada, eu não sinto dor, porque eu sou Deus. Vocês compreendem por que Jesus se esvaziou? Porque ele tomou a forma de servo, sendo Deus. Foi a primeira vez que Deus apanhou. Já parou para pensar nisso? Quando os homens bateram em Jesus, eles bateram no próprio Deus. Já tinha parado para pensar nisso? Isso é muito grave. E ele sentiu toda a nossa dor, toda a dor que um homem sente. Imagina se ele fosse usar as prerrogativas dele, se ele fosse usurpar, né, ser Deus, ele não precisava sentir a dor dos pregos. Eu vou deixar me crucificarem aí. Bateu o prego, ele... para bater, não senti nada. Você entende essa figurinha, esse teatro? Ele poderia disfarçar a dor, como quando alguém é hipnotizado. Você hipnotiza uma pessoa, você faz ela fazer o que ela quiser. Você queima a mão dela, ela não sente calor. Então Deus poderia ter feito isso. Mas ele foi servo, humilde, escravo por tua causa, por minha causa. Isso é muito grave. Então, isso que significa assumir a forma de servo. Era homem plenamente e Deus plenamente, que é a união hipostática. Então, vamos entender um pouquinho da infância de Jesus? Vamos à leitura. Então, eu escolhi Lucas 2, do 21 a 51. Mas eu vou ler alguns trechos só e vou deixar você ler na sua casa aí quando você quiser ler tudo. Vamos do 21 até o 24, tá bom? Depois eu vou seguir, vou pular para o 39. E quando os 8 dias foram cumpridos do nascimento de Jesus, para circuncidar o menino foi-lhe dado o nome de Jesus, que pelo anjo lhe fora posto antes de ser concebido. E cumprindo-se os dias da purificação dela, ou seja, de Maria, Maria estava impura por causa do nascimento de Jesus. Então ela precisava guardar os dias da sua purificação. Segundo a lei de Moisés, o levaram a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor. Segundo o que está escrito na lei do Senhor, todo macho primogênito será consagrado ao Senhor. E para darem a oferta, segundo o disposto na lei do Senhor, um par de rolas ou 2 pombinhos. Vamos agora pular para o 39. E quando acabaram de cumprir tudo, segundo a lei do Senhor, voltaram a Galiléia, para a sua cidade de Nazaré, onde morava o pai e a mãe José e Maria, lá na Galiléia, lá no mar da Galiléia, onde Pedro morava, onde Pedro era pescador. E o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria. Jesus tem 8 dias na primeira vez que é levado, e aí o menino crescia, significava o quê? Que ele estava crescendo com 2 aninhos, com 1 aninho, com 2 aninhos, com 3 aninhos, se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria. Veja a impressão, né? Deus aflorando a sua natureza no menino Jesus, no homem Jesus. E a graça de Deus estava sobre ele. Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém à festa de Páscoa, ou seja, Jesus ia a cada aniversário dele, ele ia lá na Páscoa em Jerusalém para festejar, que era o hábito dos judeus. Mas estamos falando de Jesus. Então, Jesus ia todo ano para Jerusalém, na festa. E tendo ele já 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume do dia da festa. E regressando eles, terminando aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém. E não o soube José, nem sua mãe. Pensando, porém, eles que viria de companhia pelo caminho, andaram caminho de um dia e procuraram-no entre os parentes e conhecidos. E como não o encontrassem, voltaram a Jerusalém em busca dele. E aconteceu que, passados 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que ouviam admiravam a sua inteligência e respostas. Não diz lá que ele ia crescendo na graça e no conhecimento do Senhor? E Deus estava sobre ele? Então, veja que com 12 anos está ele lá no templo, assentado no meio dos mestres. E quando o viram,
maravilharam-se e disse-lhe sua mãe: Filho, por que fizeste assim conosco? Eis que teu pai e eu ansiosos te procurávamos. E ele lhes disse: Por que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios do meu pai? E eles não compreenderam as palavras que ele dizia. E desceu com eles e foi para Nazaré, e era-lhes sujeito. E sua mãe guardava no seu coração todas essas coisas. E crescia novamente, e crescia Jesus em sabedoria, e em estatura, e em graça para com Deus e os homens. Bem, vamos guardar então essa passagem, que eu vou voltar nela no final da nossa reflexão. Vamos para a tradição judaica, para a gente entender a história que está acontecendo aqui. A história que está acontecendo aqui não foi uma história por acaso. Ai, que bonitinho, Jesus escapou da mãe do pai, se rebelou. Se rebelou e resolveu voltar para o templo. Já tinha passado a festa, ele voltou para o templo. Não, se rebelou, desobedeceu o pai, desobedeceu a mãe. Não. Tudo que está escrito aqui tem uma figura que aponta para nós, que nos dá uma lição da parte de Deus, do que Ele deseja sobre a nossa vida. E a gente vai entender, na infância de Jesus, o que Jesus já nos transmite com essa história. Então, para isso, nós precisamos falar um pouquinho da tradição judaica e dos seus contextos. Houve um acontecimento no princípio da história, lá em Gênesis, na história dos patriarcas, que aconteceu em Gênesis 34. Começa no 33 e depois vai para o 34. Jacó voltava de sua peregrinação na terra de Padã-Arã, onde Deus mandou ele lá buscar esposa para ele, com Labão. E ele já havia se reconciliado com Esaú e foi habitar em Salém, cidade de Siquém, que fica em Canaã, que é na terra de Amor, ou seja, a terra que Deus prometeu para Abraão, em Canaã. Então ele foi habitar na terra desse Amor, que era o rei daquela cidade. E o príncipe de Siquém era Salém, que era o filho de Amor. Em Gênesis 33, diz assim, versículo 8. E chegou Jacó salvo a Salém, como ele tinha falado para Deus: se o Senhor me trouxer de volta, eu te darei o dízimo, te servirei, te darei o dízimo de tudo que eu ganhar. Então, a Bíblia diz, chegou Jacó salvo a Salém, cidade de Siquém, que está na terra de Canaã, quando vinha de Padã-Arã, e armou sua tenda diante da cidade, e comprou uma parte do campo que estendera sua tenda, da mão dos filhos de Amor, o rei, pai de Siquém, por 100 peças de dinheiro. Ok? Diná, ele tinha filhas, e Diná, filha de Jacó, com Lia, saiu para ver as mulheres daquele lugar. E Salém, que era o príncipe, filho de Amor, tomou-a e deitou-se com ela, e se apaixonou com ela. E o pai, Amor, um pagão, porque todo aquele povo daquela região de Canaã era pagão, não adorava a Deus, eram pessoas idólatras. Ele foi pedir para Jacó que concedesse a menina em casamento, porque o menino tinha violentado a menina, mas ele se apaixonou por ela, e a tradição dizia que se alguém tomasse uma mulher assim, era obrigado a casar com ela. E a intenção de Salém era muito boa, Salém tinha a intenção boa no sentido de que ele não a estuprou e a violentou e a jogou ela fora. Ele se apaixonou por ela e disse: eu quero me casar com ela. E insistiu para o seu pai. E o pai se moveu e foi até Jacó e pediu: por favor, me conceda sua filha, eu te darei as minhas filhas também, suas filhas se casarão com os meus filhos, e os meus filhos com as suas filhas. E ele tentou redimir: eu te pago o valor que você quiser pelo dote dela. Ele tentou de tudo com Jacó para que ele pudesse miscigenar, misturar as famílias. Vocês se lembram que Deus já tinha ordenado a Abraão que não se misturasse com as famílias, com as mulheres daquele povo? Por quê? Porque a contaminação, Deus queria um povo santo, separado. Ele não queria que
que as mulheres, que a família de Abraão, que ele havia separado para sua glória, se misturasse com o povo idólatra, porque ele ia se contaminar. Então ele proibiu, tanto é que Abraão pede para Isaac buscar junto à sua parentela, ao seu irmão em Harã, uma filha, Rebeca, para o seu filho Isaac, não foi? Para que não houvesse mistura com aquele povo idólatra. Então, nos retendo aqui na história de amor, amor tenta de tudo, né? Mas só que o mal já estava feito, porque o menino já havia possuído, o menino pagão já havia possuído a filha de Jacó. O mal já estava consumado, né? E Jacó diz assim: olha, eu não quero nada do seu dote, eu não quero nada de você. O que eu exijo de vocês é que vocês se circuncidem. Todos os homens se circuncidem, né? Para que vocês, então, aceitem o nosso Deus, façam o quê? Um mandamento, uma instrução que o nosso Deus nos deu, que todo aquele que se converte a Deus deve se circuncidar, todo estrangeiro deveria se circuncidar para poder fazer parte da nação. Então, eu não quero coisas físicas suas, eu quero coisas espirituais, que vocês se entreguem a Deus. Mas, essa proposta foi uma proposta que, na verdade, era mentira. Eles não estavam dispostos a se unir aos pagãos cananitas e fizeram isso como uma trama. Então, eles, com toda sinceridade, eles obedecem à instrução, ao combinado com Jacó, para que pudessem o seu filho Salém desposar Diná. No terceiro dia, que a dor era mais intensa entre os homens, Levi e Simeão tomaram as suas espadas, entraram na cidade e mataram todos aqueles homens. E isso foi razão de muita vergonha para Jacó, porque não era esse o propósito que ele tinha. Ele tinha o propósito de verdadeiramente cumprir com a sua palavra. Mas os meninos disseram é lícito que esses homens abusem da nossa irmã impunemente. E esse fato ficou gravado na história da nação judaica. Então os judeus passaram a considerar, essa passagem é que nos leva a uma tradição judaica, onde o garoto de 12, 13 anos passa a ser considerado responsável pelos seus atos. Ele assume a maioridade civil e a maioridade religiosa. Essa tradição se chama Bar Mitzvah. E todo garoto com 12, 13 anos passa por esse ritual e passa a assumir os seus papéis como adulto. Então, tudo isso se origina dessa tradição antiga. E mesmo que alguém diga que não, mas o Bar Mitzvah aconteceu na Idade Média, desde a Idade Média que os judeus denominam isso por Bar Mitzvah. Mas na Antiguidade já havia o Shinuk, que era o mesmo princípio de que o jovem com 12, 13 anos, homem, passasse a assumir a sua maioridade, passasse a fazer parte das orações no templo, ou seja, parte integrante da maioridade entre os homens. Passaria a fazer, junto com os homens, a maioridade religiosa também no templo. Passaria a usar os princípios, o talit, o kippah, né? A leitura da palavra, os grupos que eles fazem, grupos de 10 em 10. Então aquele menino se tornava homem e responsável pelos seus atos. Tudo originou nessa história que acontece com o patriarca Jacó. E se baseia também na palavra de Deus, porque os judeus têm esse princípio. Desde 5 anos de idade a criança começa a aprender as escrituras. E Provérbios 22:6 diz isso: educa a criança no caminho que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. E em Deuteronômio 6 também diz, Deuteronômio 6:7, e ensinarás diligentemente a teus filhos. Esse é um princípio da cultura judaica, né? Então, vocês vejam,
as escrituras dizem lá no texto que nós lemos agora, diz que quando tinha 12 anos. Você começa a entender o que eu quero dizer? O que Jesus foi fazer no templo? Quer saber o que Jesus foi fazer na infância? Eu vou revelar para você. Muito se fala sobre isso. É muita especulação, muitas conjecturas, que Jesus fez isso, curou isso, ressuscitou pessoas, um passarinho. Isso não vem ao caso agora. O importante é que nós entendamos qual mensagem Deus tem para nós. Essas coisas, milagres que Jesus tenha supostamente feito, não traz para nós nenhuma edificação concreta e nem consistente, nenhuma edificação que vá nos levar para a nossa prática da nossa vida cristã, né? Às vezes, por causa dessas coisas, nós deixamos de observar o que é importante, que é o que eu quero dizer para você aqui. Qual a mensagem que Deus quer nos comunicar? Essa mensagem importante fica perdida no nosso imaginário, porque nós não damos atenção às pequenas coisas que Deus fala nas Escrituras. Então, nós temos uma curiosidade que não é saudável, não é o interesse de que aquilo é importante. Então, Jesus é o nosso modelo, a figura daquele que Deus quer imprimir em nós, para que nós cheguemos à estatura. Veja que Jesus está crescendo em estatura. Que estatura é essa? É do tamanho de Jesus? Será que... Aí vamos pensar então, vamos ver na história, quantos metros Jesus tinha? 1,65? Não é essa estatura, não é em metros. Estatura espiritual, fortaleza espiritual, conhecimento da palavra. Como varões perfeitos, né? É bonitos, é com o cabelo cortado, é elegante. Não é essa perfeição, é uma perfeição espiritual, que está escrito em Efésios 4,13. Então, quando Jesus se aparta da caravana de seus pais, ele fez isso de forma totalmente intencional. Não deu um eu já sou jovem e eu vou me rebelar. Eu sou um jovem rebelde, um rebelde sem causa. Quer dizer, eu já sou independente, vou largar aqui meu pai e minha mãe, vou voltar para Jerusalém. Foi um ímpeto de adolescente rebelde que Jesus teve. Ele fez isso de propósito. Ele queria deixar uma mensagem para mim e para você, né? Ele não era desobediente. Ele queria ministrar, mostrar que tudo que ele cumpriu, toda foi feita à perfeita vontade de Deus. Porque ele mesmo diz: eu não vim para abolir a lei, mas para cumpri-la. Pois eu digo, passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Então, Jesus nada mais está fazendo do que assumindo a responsabilidade da sua maioridade. Ele estava cumprindo, simbologicamente, o papel de que ali naquele momento ele chegou a hora dele cuidar das coisas do pai. É exatamente o que ele responde para o pai e para a mãe, e eles não estão entendendo. Com 12 anos, ele já quer assumir a sua maioridade, ele quer assumir as responsabilidades de estar na escola, aprendendo junto com os mestres, junto com os doutores da lei. Ele quer estar no templo, sendo dedicado às coisas de Deus, desenvolvendo a sua sabedoria e o conhecimento espiritual. Agora chegou a hora de virar homem. Eu não posso mais brincar de menino. Então, essa história é para que nós pudéssemos compreender essa profundeza que ela nos comunica, né? Quando ele diz, não sabem que eu tenho que cuidar das coisas do meu pai, né? Ele está fazendo justamente isso, cumprindo com a lei, com os mandamentos. Ele está se tornando adulto. Ele tem um comprometimento com a missão do pai dele. E ele não quer deixar isso para depois. Ele quer fazer tudo no tempo certo. Então Jesus sabia qual era o seu objetivo. O que era mais importante para ele. Então o que nós vemos no texto? Desde que nasceu, Jesus foi consagrado a Deus. Consagrado. Ele nasceu com esse propósito.
E isso ele quer imprimir em nós também. Porque é certo que muitos de nós já não nascemos do berço sabendo as Escrituras. Mas, ao longo, muitas vezes, da nossa infância, Deus já nos chama. E desde o dia que Ele nos chama, é como se nós nascêssemos de novo. Então, nós temos que ter esse objetivo em mente, assim como Jesus, quando ia crescendo na graça e no conhecimento, desde que nós nascemos em Cristo Jesus, nós devemos também ter esse objetivo, esse mesmo propósito. Não de, eu aceitei Jesus agora e a partir de agora eu vou viver minha vida metade, uma parte secular desse mundo e outra parte para Deus. A nossa vida deve ser também entregue de maneira absoluta para Deus, assim como Jesus nos dá o exemplo, né? Então, ele tinha quais as mensagens? A preparação para a maioridade, participando com os mestres e doutores das Escrituras. A gente faz o quê? Quando a gente recebe Jesus, a gente vai para o Netflix, a gente vai para os jogos, a gente vai para os filmes, para as distrações do mundo, mas a gente não se prepara para uma maioridade espiritual, para um crescimento na graça, na estatura e no conhecimento de Deus. Veja, ele tinha um aprendizado contínuo. No templo, por que ele foi para o templo? É na igreja que você aprende? É a igreja que vai te fazer um crente? A igreja é um local onde você tem as coisas de Deus. É na igreja que você aprende a servir. É na igreja que você aprende a perdoar. É na igreja que você aprende a se esvaziar de si mesmo. Se abandonar o seu ego. Abandonar os seus orgulhos. Ser servo, ser humilde, né? Sofrer as injustiças. Você tem que aprender, e é no templo, é na igreja. Pode estudar em casa. Estou fazendo a figura do templo que Jesus usou. Ele não disse, vá ao templo para crescer. Ele, antes mesmo de ir ao templo, ele já crescia. Tanto é que quando ele se depara com os doutores da lei, ele está cheio de Bíblia. Ele está cheio de conhecimento. E eles se admiravam da sua sabedoria e conhecimento. E em terceiro lugar, a consciência do chamado divino. Nossa vida não nos pertence, a menos que nós não tenhamos compreendido o que é ser um cristão. Quando a gente se torna cristão e não vive uma vida para Deus em todos os sentidos, a gente não entendeu o cristianismo. Se nós estamos vivendo para os nossos projetos, para as nossas conquistas, para as nossas realizações, para os nossos planos, nós não entendemos o que é reino de Deus. Quando a gente vive para Deus, os nossos projetos, as nossas conquistas, as nossas realizações e os nossos planos são para Deus, não são para nós. Nós visamos o objetivo do reino. Dizemos, Senhor, o que o Senhor quer de mim? E lá no nosso trabalho, lá na nossa casa, lá na nossa família, como eu disse anteriormente, o aprendizado contínuo aqui, a igreja é o local de aprender, o lugar de conviver, de estar com os irmãos. Mas a prática está na nossa casa. Não adianta eu ir à igreja e não praticar o evangelho na minha casa. Não cuido da minha esposa, não cuido do meu marido, não cuido dos meus filhos, né? Dou prioridades para a igreja e não dou para a família. Veja só como o que eu expliquei é coerente. Então, você quer saber o que Jesus fez na sua infância, na sua juventude, na sua maioridade até os 30 anos? Ele viveu para Deus. E é isso que ele está com essa passagem aqui, ele nos chama para nós fazermos. As Escrituras, elas nos apontam somente para uma coisa, a nossa vida com Deus. Em cada versículo das Escrituras, cada segredo escondido, cada acontecimento é para Deus. O que Ele nos aponta, o que Ele quer de nós. Então eu espero que, a partir dessa pregação, desse entendimento, dessa palavra, você venha compreender verdadeiramente que Jesus, ele não fez nada sem propósito, ao acaso, que todas as coisas ele nos comunica uma verdade espiritual, né? Então Jesus ali queria assumir a sua maioridade, queria assumir o seu papel como homem de Deus.
homem responsável. Então eu trago para você essa analogia, essa contextualização. Você não nasceu como Jesus, sendo Deus, mas você se tornou um filho de Deus ao longo da sua caminhada. E a partir desse momento, o que você está fazendo? Quais são os seus propósitos? Quais são os seus objetivos? Você quer cuidar das coisas do seu Pai? Do seu Pai Celeste? Daquele que te gerou por meio de Jesus Cristo? Ou você ainda está procurando as coisas desse mundo para te satisfazerem, que nunca vão preencher o vazio e as necessidades que nós temos como seres humanos? Ok? Então, tome essa decisão, lembre-te de onde você caiu. Lembre-se de onde você recebeu a Cristo. E a partir dali veja o quanto você tem se dedicado a Deus e quanto você tem se dedicado ao mundo. Se essa balança estiver desproporcional, tem alguma coisa errada. É necessário que haja um equilíbrio disso e que você seja um homem e uma mulher de Deus plenamente à estatura de Cristo, plenamente transformados à medida do varão perfeito, homem e mulheres perfeitos, né? Então, o melhor que Deus tem para a tua vida é isso, porque essa é o que Jesus nos comunica. O melhor que nós temos para viver o melhor dessa terra, para comermos o melhor dessa terra, é vivermos para Deus. Amém? Vamos orar então? Pai querido, te dou graças por a tua palavra, pelas revelações que o Senhor nos tem comunicado, para as coisas tão importantes que o Senhor tem trazido para nós. Ali teu filho insistindo, mostrando para nós como é que nosso coração deve estar, cheio de desejo, cheio de amor, como diz lá Deuteronômio 6, né? Ouve, ó Israel, o Senhor Deus é o único Deus. Amarás o Senhor de todo o teu entendimento, de todo o coração e de toda a sua alma. Que a nossa vida, que o nosso ser seja verdadeiramente a espelho, a exemplo dessa oração em Deuteronômio. Que nós te amemos, amemos o teu reino acima de todas as coisas, Pai. E tudo assim nos irá bem. Fique na paz de Jesus. Até a próxima. Espero que o nosso templo esteja aberto o mais breve possível. Nós iremos nos falando por aqui e nos comunicando por aqui. Amém? Fique na doce paz e na graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.